Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei, né? Agradecendo desde já a todos que têm visto sempre, né? Sendo edificados por essa palavra. A gente não faz por quantidade, por números, mas verdadeiramente para que seja edificado conforme o Senhor vem nos mostrando na palavra. Temas que eu acredito que sejam necessários para o nosso tempo, para esses dias, né? Então, aqueles que sempre querem mais, né, do parte do Senhor, os fominhas, aqueles que têm fome e sede da palavra e do conhecer ao Senhor, não rejeitam, né, essas ferramentas, esses meios que o Senhor nos dá para conhecer mais dele, né? E quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente desfruta dele, mais a gente vive em segurança, né? Porque a gente sabe que a palavra dele nos traz segurança e a gente pode sempre viver algo pleno, né? Algo importante, algo tremendo. Quanto mais nós aceitamos, né? Toda a ferramenta que o Senhor coloca à nossa disposição, né? Quando a gente permanece com o coração ensinável, quando a gente sabe que eu preciso aprender mais, eu preciso ser trabalhada nesse meio, ainda que seja um assunto que eu já ouvi falar, que eu já conheço, mas sempre há uma forma nova, né? Há em nós, em cada um de nós, uma autenticidade, né? Uma forma única de expressar a palavra de Deus, a palavra revelada do Espírito Santo a nós, conforme o nosso jeito de receber as coisas, conforme as nossas experiências, conforme o nosso temperamento. Então, quão precioso é, né? Sermos humildes, sermos ensináveis, sermos fominhas, sedentos da palavra de Deus, querendo sempre mais e mais e mais, independente do que a gente exerça já, né? E ainda mais para aqueles que querem exercer, né? Porque, como diz, né, eu tenho ouvido muito essa frase ultimamente, quem se antecipa governa. E essa realmente é uma questão que eu vivo como experiência, né? Eu sempre me preparei, sempre estudei muito, sempre busquei mais, sempre estive no meio de líderes e pastores, né? E hoje o Senhor me colocou como pastoreio responsável ao lado do meu esposo. Então eu sei que vale a pena você se dedicar por algo que você vai viver, que o Senhor já disse, já apontou para você, porque os ministérios são dons que o Filho dá já no seu nascimento. Depois você busca com zelo os dons do Espírito Santo para desenvolver esse ministério que está sobre a sua vida, né? Mas sempre que você se antecipar, se preparar, se programar para viver aquilo que o Senhor tem para você, você vive mais rápido, né? Porque com certeza você se preparou para estar nesse lugar, né? Você realmente passou por situações que os demais não querem, né? Que é só aqueles que querem a canetada, o reconhecimento humano para realizar algo, nunca vão passar, porque a gente que entende que o dom vem do Senhor, que é Ele que nos dá, a gente já exerce independente do que o homem fale ou não, né? E quem se antecipa, governa. Então vale muito a pena a gente se preparar sempre, né? Por isso que eu agradeço muito a cada um que tem se disposto, né, a ouvir, a compartilhar, a se inscrever no canal, a curtir, né, a apoiar aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida, porque bons amigos realmente, verdadeiramente a gente vê quem são mais na alegria do que na tristeza, como diz o ditado enganoso até hoje. Para te ver chorar tem muitos, mas para celebrar, incentivar, encorajar, apoiar, né, verdadeiramente a tua alegria, o teu desenvolver do teu ministério, o cumprimento da promessa sobre a tua vida, isso são poucos e são raros, porque é muito mais desafiador para o ser humano egocêntrico celebrar a alegria, o cumprimento da promessa na vida do outro, do que o choro e a tristeza que o outro esteja passando, né? Então, glórias a Deus pela vida de cada um, né? Que tem e consegue viver este lugar em alegria, compartilhando o que o Senhor tem feito através da minha vida, né? A minha disposição de estar aqui sem receber nada em troca, apenas para ser um canal de bênçãos. Eu sempre incentivo e encorajo a outros a serem também, porque eu entendo que cada um carrega algo, não está só sobre mim,
Eu apenas dizo eis-me aqui, como eu desejo que todos digam também, dentro da sua forma, dentro daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, dentro dos temas e das áreas que você tem propriedade para falar. Então eu fico muito feliz que com a vida de cada um, né, que se dispõe a ser verdadeiramente um canal de bênção na vida de outros, celebrando, né, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, amém? Glórias a Deus mesmo por todos. E a palavra, né, que o Senhor me deu nessa semana, né, eu tô lendo Isaías e 1 Crônicas, né, tô terminando a Bíblia pela terceira vez, acho muito pouco, né, mas quero me aprofundar ainda mais, né, eu creio que é um ano de aprendizado ainda maior. E por que eu tô falando isso, né, antes que aqueles a turma do mimimi comece, ai, pra que falar, pra que se vangloriar do que faz? Não é vanglória, entende? Não é. A questão é como que a gente saberia que Jesus jejuou se ele não falasse? Como a gente saberia dos momentos que ele se retirou para orar se ele não falasse? Então a gente tem que entender que não tem que arrotar isso por aí realmente, mas para influenciar as pessoas a lerem várias vezes a Bíblia, do início ao fim, de capa a capa, a gente precisa falar do que a gente faz, falar do que a gente vive, para que elas também sejam encorajadas. Parem de ler como um livro de receita, né, aleatório, assim, ó, hoje eu vou abrir nesse para ver o que Deus fala comigo. Jamais, gente, em nome de Jesus. A menos que você já tenha lido de capa a capa algumas vezes a Bíblia inteira, para depois você começar a ler assim, né, de livros aleatórios, conforme o Espírito Santo vai te direcionando, mas a primícia, a prioridade é você conhecê-la de capa a capa, conhecer a história do início ao fim. Como você tem respeito por livros, você precisa ter respeito pela palavra de Deus. E isso, geralmente quem não gosta dessa teoria, desse fato, na verdade, não é uma teoria, mas é um fato, de ler de capa a capa, é quem não gosta de ordenanças, de mandamento, de orientações da parte do Senhor para nós como filhos. Quando um pai determina e nos fala algo, né? A palavra de Deus é Ele falando conosco, né? E por que a gente não vai ter zelo por Ele, pela sua palavra, e lê-lo de capa a capa? Porque que justo a palavra de Deus eu tenho que... o Espírito Santo, como eu já escutei de muitas pessoas, o Espírito Santo fala diferente comigo. Eu leio assim, ele vai me direcionando um livro, cada vez assim que eu vou lendo, você não é. O Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas, a palavra é bem clara. Para todos nós necessitamos conhecê-la de capa a capa, muitas e muitas vezes, até o final da vida. Então, para isso é necessário lermos várias vezes de capa a capa, até saltear, né, de livro em livro, entende? Mas isso é uma dica para aqueles que verdadeiramente entendem que a palavra nos diz para a nossa vida ser sim, sim, não, não, conforme a palavra. Ainda que tudo aquilo que a gente tenta negociar, que está claro e literal na palavra, porque nós ainda temos uma raiz de rebeldia, nós ainda temos uma dificuldade de fazer algo simples que o Senhor nos pede. Então, que em nome de Jesus a gente consiga, né, ter esse zelo pela palavra declarada do Senhor para nós, como a gente tem pelas demais coisas que a gente faz em trabalhos, faculdades e livros que a gente goste, ou qualquer outra coisa que a gente se dedique, que a gente gosta muito, né? Muito mais pela palavra do Senhor. E como eu já li, né, as outras vezes eu li de capa a capa, início ao fim, Velho Testamento ao Novo Testamento, depois eu li, comecei o Novo e o Antigo ao mesmo tempo, né? E parei o Novo até chegar nos profetas menores para terminar os dois juntos, né? E essa terceira vez eu tô lendo um plano de leitura do Luciano Subirá e vou começar a ler em ordem cronológica que meu amigo Paulo passou para mim na Bíblia Nova que eu comprei de estudo profético da King James. E assim a gente tem que estar estudando o tempo todo, né? E meu próximo desafio é ler uma Bíblia simples, sem estudo, que muito provavelmente eu vou fazer com a mensagem, e que ela é romantizada, ela é diferente, mas ajuda muito na ministração, assim, né? Não é para estudo, não é para teologia. Para a teologia eu tenho a Jerusalém, que é a mais apropriada para o estudo, né? Mas eu quero pegar uma Bíblia simples, assim como a mensagem que eu tenho, né? O ANAA, que é a nova
Almeida atualizada, uma das duas que tem essa linguagem bem simples para escrever para mim, aquele entendimento e revelação que eu tenho sem um estudo, né? Mas eu mesmo escrevendo e comentando aquilo que o Senhor foi me falando, que eu já ouvi sobre isso e eu acho muito tremendo. Então eu quero também ter esse segundo desafio nesse ano, conforme for terminando essa leitura, eu tô lendo essa Bíblia aqui é com anotações do A.W. Tozer, cheio de marquinhas da minha gata, né? Mas é uma Bíblia tremenda também, com um estudo muito top dele. E vale muito a pena a gente se dedicar à palavra do Senhor, né? Então, aqui em Isaías 4, ele fala algo assim, ó, muito, muito forte e tremendo, né? Que a gente sabe que infelizmente já estamos vivendo, né? Ele fala ali no verso 1: e 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Só queremos o teu nome. Tira o nosso opróbrio, na verdade, né? Então, esse versículo primeiro do capítulo 4 de Isaías é muito, muito tremendo. Por quê? Porque mulheres na Bíblia muitas vezes representam a igreja. Por que a igreja? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, por muitas vezes a Bíblia ali se encaixa, né, o contexto ali, aquilo que ela está querendo dizer, além, né, da relação literal, é a simbologia da igreja. Então, são 7 igrejas. No final, em Apocalipse, também fala das 7 igrejas, né? Por que 7? Porque é o número da perfeição, da completude da criação. 7 dias houve-se a completude da criação, os 6 dias Deus criou, o 7º dia ele teve o descanso, porque o descanso faz parte do trabalho, faz parte da obra completa, né? Então, 7 é o número da perfeição. Então, 7 mulheres, 7 igrejas, né? As 7 noivas de Cristo, né? 7 mulheres que representam a noiva de Cristo, lançaram mão de um homem, ou seja, rejeitaram o seu noivo, rejeitaram aquele que realmente veio lhes dar um nome, veio lhes dar uma identidade, aquele que deu a vida por elas, lançaram mão dele, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Ou seja, as 7 mulheres, as 7 igrejas estão dizendo que daqui para frente a gente vai optar pela independência. Daqui para frente nós somos autossuficientes. Daqui para frente nós sabemos o que nós vamos fazer. Daqui para frente nós sabemos como vamos nos nutrir e nutrir aqueles que vêm a nós. Porque aquilo que você atrai, você sustenta. Então, nós vamos nos vestir com as nossas vestes. Nós vamos escolher o que a gente vai representar. Nós vamos escolher o que a gente vai demonstrar. Aquilo que a gente vai tornar público, né? Nós vamos escolher a forma que a gente vai ser visto e reconhecido. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Ou seja, quantos lugares hoje, não generalizem, tá? Coisa terrível é a pessoa que está machucada com algo, com algum grupo de pessoas, com alguma comunidade, com alguma região, com alguma ideologia, com alguma religião, com algum estudo, com alguma classe, algum grupo de pessoas e generaliza. Não, nem todos são assim. Há pessoas, há grupos, há situações, há ministérios que querem sim, propagam lá, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós seguimos o modelo de Cristo que é cristão,
que para mim é o mais correto. Sempre que me perguntam a religião, eu falo cristão. Somos pequenos cristos, seguimos o exemplo de Cristo, que era assim que eles eram chamados desde a primeira igreja, né? Agora, ou evangélicos, para quem gosta de fazer acepção entre ou é tudo católico ou é tudo evangélico. Evangélico segue os evangelhos, que é a vida de Cristo também, deveria, né? Pelo menos. Mas católico também quer dizer universal. Então, Cristo é universal. Nós somos todos uma religião universal. Nós somos um em Cristo, né? Então, muitos querem esse nome, esse carimbo. Eu sou noiva de Cristo, né? Eu sou a noiva de Cristo. Eu quero o seu nome na minha porta. Eu quero ser reconhecida por ser cristã. Mas quem governa, quem centraliza, quem é o centro ali das decisões, das doutrinas, dos meios, das questões, quem escolhe, quem determina, quem faz e acontece, quem dá a última palavra nesse lugar, nessa noiva de Cristo, nessas 7 mulheres representando 7 igrejas, é o homem, não é o Senhor. Nós o rejeitamos, nós não queremos Cristo, o teu modelo de manso e humilde de coração. Nós não queremos andar mais uma milha, nós não queremos virar outra face, nós não queremos dar a outra capa, nós não queremos dar esmola, nós não queremos dar dízimo, nós não queremos cumprir princípios financeiros, nós não queremos ofertar na vida das pessoas, nós não queremos viver a liberalidade que a tua palavra nos traz com os princípios financeiros para viver a tua prosperidade aqui nessa terra. Nós queremos, nós já sabemos como faz, nós já sabemos o que é melhor para nós, nós já sabemos o que a gente quer demonstrar para as pessoas e a forma que a gente quer ser visto e reconhecido, nós já sabemos como fazer. Só não tire o teu nome da porta, só não tira, né, a nossa capa e a nossa máscara de cristãos, de evangélicos, porque a gente precisa dela para não nos manter. Mas é só o teu nome. As decisões nós já sabemos como tomar, nós já sabemos como fazer. Quantos ministérios você conhece que são assim? Quantos ministérios que estão preocupados com a roupa que você veste, com o que você passa no rosto ou objetos que você usa, mas não tão preocupado com o coração corrompido? Com o pastor que está no púlpito dando em cima das meninas, com a irmã que está com uma saia colada, retratando todo o seu corpo, com um vestido fechado, mas colado, que retrata todo o seu corpo, que você vê a medida, o que ela tem e o que ela não tem, da cabeça aos pés. Quantos de nós sabemos que há lugares que, infelizmente, doutrinas de homens são mais importantes do que o caráter que a congregação tem, o caráter que o pastor tem, porque a igreja vai ter o coração que o pastor tem. Se o pastor é um pastor centralizador, que tudo tem que passar pelo crivo da sua palavra final tem que ser dele, que tudo ele define e aponta, o que vai surgir são, primeiro, que muito provavelmente só vai ter perto dele bajuladores, não vai ter pessoas de compromisso, pessoas de opinião, pessoas que são corpo de Cristo, membros fiéis, membros que entendem a sua autenticidade, o seu papel do corpo, não ficam do lado de pessoas assim. São maus testemunhos que fazem pessoas boas saírem de dentro da congregação, porque querem ser o centro, querem ser o controle. E uma pessoa que sabe quem é em Cristo, conhece a pessoa de Cristo, não consegue ficar perto. Então espana, vai para outros lugares, infelizmente. Agora, se o coração do pastor também é corrompido, ele tem as suas vontades acima, ele acha que apontando doutrinas no meio, né, da igreja vai ajudar no seu controle, é mais importante do que tratar uma cura da alma, o caráter, a personalidade, os temperamentos, o casamento,
né? Falando direto e reto a verdade, que confronta. A palavra de Deus, ela confronta, ela não passa a mão. A palavra de Deus não é algo que nos deixa tranquilos, ela não é apaziguadora. A palavra de Deus, ela é constrangedora, né? A palavra de Deus, quando a gente ouve, independente do versículo que for, assim, ó, ainda que seja um bálsamo para a tua vida no momento de dificuldade, mas ela sempre vai te constranger a autorresponsabilidade. Ela vai te constranger que há coisas que você precisa fazer por você mesmo para sair daquela situação. A palavra de Deus nunca vem como algo para passar a mão na sua cabeça e dizer: fique como está, filho, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. A palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho de Cristo e toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, que a palavra se completa, ela se cumpre. Qualquer pessoa que corte qualquer parte dela e fixe só numa porção, já está errado aí. Porque a palavra de Deus, ela se completa. Jesus veio para cumprir a palavra. Se a pessoa não acredita nela como um todo e ignora qualquer porção da palavra, já sabe-se por aí que ela está equivocada. É um risco estarmos próximos ou pararmos para ouvir pessoas assim. Então, quando você ouve a palavra de Deus por completo, como ela é, ainda que seja um bálsamo num momento difícil, mas ela sabe que ela vai te confrontar a sair do lugar que você está e fazer algo, a se aproximar do Pai, a vir até Ele, abrir a porta do seu coração para que Ele faça morada, para que Ele trate aquela área da sua vida, para que aos pés dEle, com um compromisso com Ele, um relacionamento com Ele diário, você possa sair do lugar que você está. A palavra de Deus jamais vai ser uma mão na sua cabeça dizendo: fique como está, filho, tá tudo bem. Então, tudo isso a gente vê hoje em dia. A gente vê essas 7 igrejas querendo só o nome, mas deixa fazermos como a gente quer. A gente já sabe como que é, a gente sabe como fazer, deixa com a gente, tá tudo certo. As 5 imprudentes, porque o óleo que as outras 5 tinham a mais de reserva, o óleo em si, ele é tirado da prensa. Então, apenas pessoas que se deixam ser prensadas pela palavra, pelo Evangelho, pelas ministrações, pelo mover e as revelações de Deus para a nossa vida, pelo aperfeiçoamento dele, que é ferro afiando ferro, e ele nos confiando missões difíceis para nos moldar e para gerar testemunho para a glória do seu nome. Isso tudo, isso gera óleo, isso produz o óleo e isso produz relacionamento com ele, porque são nos momentos difíceis que a gente mais se joga aos pés dele, que a gente mais está confiante nele. A gente tem experiências maiores no sofrimento do que na alegria. Então, quando a gente consegue entender isso, que os momentos difíceis são mais para aproximar dele, para dependermos mais dele, a gente consegue viver algo diferente no Senhor, algo mais profundo nele. Mas muitos só sentam, reclamam, culpam a Deus e fica por isso mesmo. Por quê? Porque já sabem o que querem fazer, como se você aceitasse a Cristo da boca para fora, porque essas 7 igrejas fizeram dele Salvador, queriam seu nome, mas não queriam ele como Senhor da sua vida. Queriam que elas comessem do que elas queriam, se vestissem da forma que elas queriam, só queriam o seu nome. Então, o salvo são uma pessoa que torna Cristo Senhor e Salvador da sua vida. Se você só provou até hoje de uma dessas duas aqui, tá faltando algo na sua vida, não se engane. Saia hoje desse engano e torne Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Depois que você o conheceu como Salvador e o aceitou, ele tem que ser Senhor na sua vida. Isso é uma evidência de que ele realmente entrou na sua vida. Se até hoje ele não é, você ainda quer comer do que você quiser, se vestir do jeito que você quiser, ser reconhecido e visto da forma que você quiser, ele não é Senhor da sua vida. Você ainda está na independência, você ainda está agindo da forma que você acha melhor, fazendo o que você acha melhor e se enganando
que tem apenas o nome dele, que é só isso que você queria. Vai chegar naquele grande dia e vai ouvir um belo eu não te conheço, porque eu não convivo com pessoas assim. O Senhor conhece aqueles que o fazem Senhor e Salvador da sua vida. E para fazê-lo Senhor das nossas vidas, Ele rege as nossas decisões. As nossas decisões são pautadas na palavra, a qual eu conheço de capa a capa, o qual eu conheço profundamente e não superficialmente. Então são todas situações que nós temos que mudar se não queremos ser como essas 7. Essas 7 imprudentes que só queriam o nome, não queriam, mas queriam a independência, já se achavam suficientes, que sabiam. No meu último vídeo eu falei sobre Davi, que ainda que ele fosse um líder de guerra, ele demonstrou total dependência do Senhor, tanto se era para ir ou não para a guerra, quanto o que fazer naquela guerra. E assim devemos ser nós. Pode estar anos na igreja, posso ter aberto meu ministério, posso ser pastor auxiliar, posso ser líder, posso ser o que for, aonde eu estiver. Hoje já estou tão desanimado do corpo de Cristo que eu estou em casa, enojado de estar em lugares como essas 7 igrejas que querem independência e não vivem o verdadeiro evangelho em Cristo. Não colocaram o Senhor como centro no seu ministério. Tudo isso faz com que a gente verdadeiramente se afaste mais do Senhor, que a gente chegue naquele dia e não seja reconhecido pelo Pai. Então, independente do que a gente já passou, do que a gente já viveu, se até aqui, hoje, a gente reconheceu alguma característica no nosso meio ou dentro de nós que nos faz querer ser independente, como essas 7 igrejas, que em nome de Jesus a gente volte ao centro, porque hoje você ainda está aqui, hoje você ainda tem a oportunidade de se voltar a Cristo e fazê-lo verdadeiramente Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente aquele que governa a sua vida e o seu ministério. Mas não se sabe o dia de amanhã, não se sabe se você vai ter aquela última oportunidade ou não no meio do caminho. Então que em nome de Jesus a gente possa se voltar a ser independente, a ser dependente do Senhor, porque a independência é o mesmo que Satanás quis fazer. Lúcifer queria ser independente, queria ser igual a Deus, queria estar no mesmo patamar por causa da independência. Ele não queria ser alguém que ainda com o cargo que ele tinha, ainda com toda a sublime beleza que ele tinha, tudo que ele era encarregado, tudo que já era dele, ele queria ser independente de qualquer coisa, né? Ser como Deus. Então, a independência é um mal, como o orgulho que precede a queda. A dependência do Senhor é nos dar segurança. Depender do Pai em todas as coisas nos dá segurança. E em 1 Crônicas, em contrapartida a isso que eu li aqui, ali no verso 21, ele fala sobre Davi. Quando Davi errou querendo fazer o censo, quis contar tudo que já era dele, Israel todo já era dele. E o servo dele, Joabe, disse: para que contar, Senhor, se todos nós somos teus, todos nós te servimos com amor, todos nós te fizemos rei sobre Israel, para que contar a quantidade de pessoas que tem? Porque era Satanás tentando o coração de Davi, nós somos tentados pelo que cobiçamos. Então ainda havia uma raiz de cobiça sobre a quantidade, o tamanho do seu poder. E Satanás usou essa brecha para tentá-lo. E ele cedeu, ele quis fazer o censo, ainda que Joabe o alertou. Isso já fica a dica para nós que somos líderes, pastores. Muitas vezes você vai errar e um líder seu, um conservo seu, alguém que está ali contigo, servindo, né, sendo seu braço direito, te auxiliando, é quem vai lhe abrir os olhos. A questão é se você vai ter humildade, sensibilidade de entender que o Espírito Santo falando através dessa pessoa, que serve ao seu lado, que te conhece, que sabe que você talvez está pegando um caminho errado, ou você vai ser de dura cerviz, né? Vai endurecer o teu coração como capaz, quer me corrigir? Eu que sou o cara, é claro que eu tô certo, né? Quem tu pensa que é para me corrigir? Olha o que eu tive que ouvir do fulano. Abra os seus olhos, porque o orgulho precede a queda. E assim foi com Davi, a cidade
todo Israel pereceu por causa do erro de Davi, assim como a sua comunidade, assim como todo Israel pereceu, as pessoas à sua volta também vão perecer. Por tudo aquilo por cada erro que você cometer, cada imprudência que você cometer, sem ter a humildade de reconhecer, às vezes, as pessoas que estão à tua volta te alertando que você está se excedendo, que você está perdendo o rumo das coisas. Então, Deus deu oportunidades para Davi, deu opções para Davi sobre 3 opções que ele poderia escolher de consequência, porque a consequência o Senhor não anula, ele perdoa, mas a consequência ele não anula. E Davi escolheu cair nas mãos do Senhor e não de homens, como eram as outras opções. Então, Deus orientou ali a Ornã, se não me engano, né, a falar com Davi e dizer que ele queria um sacrifício de Davi num lugar específico ali, né, que deixa eu ver aqui, subiu para Davi conforme a palavra do Senhor Agate, né, é uma eira de, deixa eu ver aqui, eu acho que o Ornã, na verdade, é o dono da eira, né? Junto à eira de Ornã. A eira de Ornã foi onde, né, o Senhor pediu para que Davi sacrificasse, e Ornã quis dar a eira para Davi, né? Falou, não, Davi, pega para ti, eu te dou a eira, eu te dou os animais para sacrifício, leva tudo para ti, faz o que tu precisa. E Davi não quis lhe dar algo que não lhe custasse algo, ele não ia sacrificar ao Senhor algo que não lhe custasse algo, porque ele entendia a responsabilidade dele, a autorresponsabilidade dele sobre o que estava acontecendo sobre Israel. E ele pagou o valor da ira para o rapaz, mesmo ele não querendo, e sacrificou ali e cessou, né, a praga sobre Israel. Então, quantos de nós, diante dessas 7 noivos, 7 igrejas independentes, não gostaríamos de ouvir, né, de um pastor, de um líder, não precisa, irmão, eu oro por ti, eu venho de madrugada, eu pago o preço, não, eu faço por ti, eu estudo por ti, eu me preparo por ti, tá tudo certo, eu faço por ti. Imagina teu irmão ocupado com tantas coisas, eu pago o preço, eu faço isso por ti. Quantos de nós não gostaríamos amaríamos ouvir isso? E Davi disse, não, eu jamais vou dar ao Senhor algo que não me custe, né? Eu jamais vou sacrificar ao Senhor algo que não me custe, né? Ou seja, a autorresponsabilidade de oferecer algo para o Senhor que me custe, sim, o meu tempo, o meu esforço, né? O meu melhor, não qualquer coisa, não de qualquer jeito. E assim Davi fez. Então, se hoje você, ouvindo, né, que há aí em nosso meio, nos dias atuais já, não só 7 é um número simbólico da perfeição, como falamos, mas alguns ministérios independentes, querendo só o nome na porta, o reconhecimento deste nome de Cristo específico, mas vivendo a independência, sendo e fazendo e acontecendo do jeito que querem, sem temor à palavra e à presença do Espírito Santo, dando sempre a sua palavra final, a gente sabe que se a gente não quer viver isso, nós precisamos ser diferentes. Fazer sempre ao Senhor algo que nos custe. Ter o nosso maná diário, o nosso tempo com Deus, o nosso devocional com Deus, que tem que ser renovado a cada dia, tem que ser tido a cada dia, né? A gente precisa ouvir ao Senhor, falar com o Senhor, receber dele todos os dias, né? Isso não é pagar preço, isso é um prazer. Se você ama o Senhor, se você sabe que você vai passar a eternidade o adorando, como é que você não aguenta ficar o seu dia todo sem falar com Ele? Se a eternidade sua vai ser o adorando, se você não tem desejo e anseio por esse momento, por estar diante do Senhor, repense. Repense, porque você está enganado quanto ao que você vai viver eternamente. Porque Deus não vai ler, com certeza, se você não tem prazer na sua presença, você não o conhece. E se você não o conhece, ainda que você acredite que você é salvo, você não é. Você não tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem prazer no Senhor. O que você fez foi simbólico, foi da boca para fora, foi remorso. Mas para quem conhece o Senhor intimamente, para quem o fez Senhor e Salvador da sua vida, está salvo nele, porque isso é real na sua vida,
a gente vai ter uma eternidade o adorando, porque nós desde já o amamos, desde já manifestamos essa adoração com a nossa vida diante dele. Então que a gente se abra para essa questão tão séria, tão importante e primordial para as nossas vidas, para que nós não ouçamos lá na frente, eu não vos conheço. E nem sejamos independentes, trocamos fielmente em todas as áreas da nossa vida, toda a independência, arranca de nós, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentidos, toda a independência, Deus, que Tu sejas tudo em nós, né? Que a gente realmente queira ser dependente de Ti em todas as áreas, Te questionando, esperando em Ti, perguntando, colocando diante de Ti todas as decisões da nossa vida em todas as áreas, para que se a Tua resposta for sim, nós caminhamos, se for não, a gente retrocede, se for fica, se for silêncio, a gente espera, mas que a gente tenha esse coração, essa dependência genuína em todas as coisas e uma obediência imediata às suas respostas também, como filhos que amam ao Senhor, amém? Que isso edifique a sua vida, que você repasse aos outros, para que todos nós, nesse tempo tão desafiador de tantas mentiras e balelas, relativismos e besteiras por aí, a verdadeira e genuína palavra de Deus possa ser propagada, para tirar nós do conformismo, do relativismo, para que a gente viva a verdadeira palavra de Deus, que nos constrange sim a autorresponsabilidade de buscarmos ao Senhor como Ele merece, como nós precisamos que seja feito, amém?